Nós trouxemos para a reflexão desta noite um dos temas um dos 7 pecados capitais, é a avareza. No livro dos Espíritos, na parte 3ª das leis morais, no capítulo 12, que fala sobre a perfeição moral, nós temos na questão 899, que Allan Kardec pergunta assim: qual o mais culpado de 2 homens ricos que empregam exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas, tendo um nascido na opulência e desconhecido sempre a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho os bens que possui? Quer dizer, são 2 homens ricos, né? Um era pobre e ficou rico. E o outro já nasceu em berço de ouro, como nós dizemos, né? Os pais já eram ricos e nasceu numa casa sem necessidades materiais. Qual dos 2 são mais culpados se não empregam, né, esse dinheiro ao próximo, só pensam em si? Aí os espíritos responderam assim: aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. A dor que nenhum alívio procura dar, ele a conhece. Porém, como frequentemente sucede, já dela não se lembra. Então, aquele que era pobre e ficou rico, né? Esse sabe o que é ser pobre, das dificuldades que é você não ter o recurso material. Então, esse é o mais culpado. Assim, os espíritos responderam. E na questão 901, Allan Kardec pergunta assim: figuremos 2 avarentos, um dos quais nega a si mesmo o necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro, ao passo que o segundo só o é para os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo. Enquanto recua ante o mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer qualquer coisa útil, nunca julga demasiado o que despenda para satisfazer aos seus gostos ou às suas paixões. Peça-se-lhe um obséquio e estará sempre em dificuldade para fazê-lo. Imagine, porém, realizar uma fantasia e terá sempre o bastante para isso. Qual o mais culpado? E qual o que se achará em pior situação no mundo dos espíritos? Então, os 2 são avarentos, né? Só que um é avarento até com ele mesmo, né? Então, ele passa necessidade para poder guardar mais bens materiais. Quer dizer, morre de miséria em cima do seu tesouro. O outro é avarento só para os outros. Para ele, ele faz de tudo, né? Ele nega ajudar qualquer um, mas se for para ele, ele faz todas as suas vontades. Então, a pergunta é: qual deles é o mais culpado? E os espíritos responderam assim: o que goza, porque é mais egoísta do que avarento. O outro já recebeu parte do seu castigo. Quer dizer, o que faz tudo para ele mesmo, ele, além de avarento, ele é egoísta. Então, esse é o mais culpado. Agora, aquele que é avarento até consigo mesmo,
ele na realidade já está recebendo o seu castigo, porque ele está passando necessidade para poder guardar mais. Então, já está recebendo esse castigo. E aí, na questão 902, Allan Kardec pergunta assim: será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Então é aquela famosa, né? Não, quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar os outros. Né? Agora eu não posso, porque o dinheiro que eu tenho é só dá para o meu gasto. Então, será reprovável essa vontade de ganhar na loteria para poder ajudar os outros? E os espíritos responderam assim: tal sentimento é, não há dúvida, louvável, quando puro. Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo em primeiro lugar, que cogita aquele em quem tal desejo se manifesta? Então ele está questionando se esse desejo de ganhar na loteria para ajudar os outros, se é um sentimento puro mesmo, né? Será que a gente não vai fazer primeiro os desejos da gente, para depois pensar em ajudar o outro, né? Aí, na parte 4ª do Livro dos Espíritos, que fala sobre o arrependimento, na questão 1001, Allan Kardec pergunta assim: nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois de nossa morte emprego útil aos bens que possuímos? Seria aquele caso, né, de pessoas que têm um poder aquisitivo bom, têm bens materiais, e resolve doar só depois que morrer. Né? Então, será que não tem nenhum mérito? Né? É essa a pergunta. E os espíritos responderam: nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá, é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem sem o trabalho de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que em vida se priva de alguma coisa: o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Mas lá está o egoísmo a dizer-lhe: o que dás, tira aos teus gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências da sua posição. Ah, lastimai aquele que desconhece o prazer de dar, acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos, submetendo-o à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro. Ouve Deus por bem conceder-lhe, como compensação, a ventura da generosidade de que já neste mundo pode gozar. Então, mérito, né? Mesmo que depois da morte, algum mérito tem. Mas, porque isso é melhor do que não dar nada. Né? Mas, ele ainda está sendo muito egoísta, porque ele não quer se privar das suas coisas, né? Porque enquanto tem vida, ele vai desfrutar desse bem e deixar para depois da morte, né? Então, os espíritos até dizem que ele, na realidade, está perdendo, né, o sentimento de felicidade que você sente quando você faz alguém feliz. Né? E no livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que nos explica,
tem uma lição que chama Riqueza para o Céu. Mateus anotou no capítulo 6, versículo 20, o que Jesus nos disse: ajuntai tesouros no céu. Esse capítulo de Mateus é justamente aquele capítulo que ele nos ensina, né, várias coisas, né? Aquela questão da esmola, que a gente, né, deve dar o que der a mão direita, que a esquerda não vê, ou é o contrário, não sei. Aquela questão de você fazer a oração para os outros ver, né? Então, que para orarmos, nós temos que entrar no nosso quarto íntimo, né? Fazermos a nossa prece para nós, né? Mesmo, e para Deus só. Para que também que nós devemos perdoar, né? Quando ele ensina também a prece dominical, que Jesus nos ensinou, para a gente perdoar, porque assim como a gente perdoa, Deus nos perdoa também as nossas ofensas, né? E assim ele vai falando, e no versículo 20 ele nos diz para que ajuntemos tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. E Emmanuel vai nos explicar somente esse trecho: ajuntai tesouros no céu. Emmanuel diz assim: quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Então, se a gente ainda, né, ficar reparando nas pessoas que aparentemente estão bem, né, materialmente, e a gente vê que a pessoa é impiedosa, é egoísta, né? A gente, na realidade, está mostrando que ainda nós temos inveja, revolta, né? Então, é preciso que a gente não fique reparando isso. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento, né? Quem somos nós para dizermos se temos mérito ou não de recebermos, né, os bens materiais ou não? Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos, ao revés, pena deles. Então, é esse sentimento que nós devemos ter quando a gente vê alguém que a gente acha, né, que não merece, mas tem. Então, a gente deve ter pena. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Então, os bens materiais, né? Uma hora a gente tem, outra hora não. É de curta duração. Por isso que Jesus nos diz para que a gente ajunte tesouros que a gente possa levar, né, para a nossa vida eterna. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributos da máscara humana, que o tempo transforma infatigável, né? Beleza física a gente tem quando é jovem, né? Conforme vai chegando a idade, não tem jeito, né? Muitas vezes tem gente que fica fazendo, né, botox, faz uma cirurgia, quer dizer, dá uma melhorada no rosto, mas e o resto? Né? Não tem jeito. Poder, propriedade, tudo é temporário.
Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Então, se a gente não amealhar esse tesouro que a gente possa levar, né? Quando chegar lá no plano espiritual, a gente não vai ter sintonia para ir num lugar bom, né? A gente vai ficar junto daqueles que a gente tem a sintonia. Então, por isso que é importante a gente amealhar esse tesouro do céu. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que haveres instalado em ti mesmo. Né? O tempo, passa rapidinho, né? Você pensa que ainda tem a vida toda pela frente, quando vê, já passou. Já está aposentado, né? E a morte está aí, batendo na nossa porta, né? E quando morrer? O que é que nós ajuntamos? Será que são qualidades nobres? Será que são algo depreciativo? Né? A gente tem que pensar quanto antes. E para nos ajudar um pouquinho a compreender, eu trouxe a lenda do dinheiro, que Neio Lúcio contou, né, no livro Alvorada Cristã, e Chico Xavier psicografou para nós. Disse que no início dos tempos, Deus fez, né, essa obra terrestre que a gente está, mas esperando, né, que todos nós fôssemos trabalhar para melhorar, né, as condições da terra. Só que como tudo era muito abundante, né, os frutos tinham à vontade, a caça era abundante, ninguém precisava fazer muita coisa para sobreviver. Então, ninguém queria saber de trabalhar, fazer coisas boas, né, e melhorar o ambiente. E aí, o divino organizador, que queria, né, que todos erguessem lares, templos, né, educandários, ficou pensando, o que eu vou fazer, né, para os homens poderem começar a fazer, né, trabalhar, né? Aí ele pensou e fez, então, o dinheiro, né? Para que, se os homens não quisessem fazer por amor, né, fariam por ambição. E assim que apareceu o dinheiro, cada um deu um jeito de inventar alguma coisa para poder ganhar dinheiro, né? Dinheiro e mais dinheiro. E assim aconteceu. A comunidade já se dividiu, fazendo, né, grupos de pessoas que pensavam da mesma forma, e apareceram candidatos para tudo quanto é tipo de serviço, né? O primeiro deles pediu permissão para fundar uma grande olaria, né, para fazer tijolos, telhas, né? E assim, para construir, né, fazer construções. O outro
pediu permissão para pesquisar os minérios, para transformar em utensílios. Outros trabalhadores suplicou recursos para aproveitar grandes áreas na exploração de cereais. Outro ainda implorou empréstimo para produzir fios, de modo a colaborar no aperfeiçoamento do vestuário. E assim, servidores de várias procedências solicitaram auxílio financeiro para tudo quanto é coisa, né? Para a criação de remédios. E assim o Senhor foi atendendo com alegria. E todos também, né, começaram a trabalhar, fazendo, né, então, peças, trabalharam em lavouras, fizeram roupas nos teares, e improvisaram aqui e acolá para poder ganhar dinheiro, né? E todo mundo perseguia o dinheiro e guerreava pela posse dele. Então, vendo então o Senhor que os homens produziam vantagens e prosperidade no anseio de posse, considerou satisfeito. Meus filhos da terra não puderam servir por amor, em vista da deficiência que por enquanto lhes assinala a posição. Todavia o dinheiro estabelecera benéficas competições entre eles, em benefício da obra geral. Reterão provisoriamente os recursos que me pertencem, e com a sensação da propriedade, improvisarão todos os produtos e materiais de que o aprimoramento do mundo necessita. Então, a gente tem a sensação de ser o dono, né? E assim a gente vai trabalhando. Esta é a minha lei de empréstimo, que permanecerá assentada no céu. Cederei possibilidades a quantos me pedirem, de acordo com as exigências do aproveitamento comum. Todavia, cada beneficiário apresentar-me-á contas do que houver despendido, porque a morte conduzi-los-á um a um à minha presença. Este decreto divino funcionará para cada pessoa em particular, até que meus filhos individualmente aprendam a servir por amor à felicidade geral, livres do grilhão que a posse institui. Então, a gente ainda está nessa fase, né? De querer fazer as coisas pela posse material. A gente não faz ainda por amor. Mas o objetivo é esse. É nós servirmos tudo por amor. Desde então, a maioria das criaturas passou a trabalhar por dedicação ao dinheiro, que é de propriedade exclusiva do Senhor, da aplicação do qual cada homem e cada mulher prestarão contas a Ele mais tarde. Então, é individual, né? Não adianta falar assim, ah, não, meu marido que queria assim, eu obedeci. Né? Cada um tem o seu compromisso, né? Então, vai chegar um dia que nós vamos ter que prestar contas com Deus, porque tudo isso é um empréstimo que nós temos, para podermos aprender a servir por amor. Então, era essa a nossa reflexão de hoje. Vamos novamente
elevar os nossos pensamentos a Jesus. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de fazermos essas reflexões desta noite. Que nós possamos, Senhor, aprender a utilizar esses bens materiais que temos como empréstimo para ajudarmos o nosso próximo. Que não sejamos egoístas, pensando que é nosso, que é poder nosso. Mas sim, Senhor, um empréstimo. E vamos, ao desencarnarmos, prestar conta de tudo aquilo que nos emprestastes. Pedimos, Senhor, as suas bênçãos para todos, a todos aqueles que sofrem, que têm as suas dificuldades, tanto materiais como espirituais. Que os nossos bons amigos espirituais possam nos ajudar nessa caminhada. Que possamos, Senhor, compreender cada vez mais as vossas leis e assim podermos contribuir por amor e não por obrigação. Ajude-nos, Senhor, a sempre estar contigo. Que assim seja.